Shalom, amados. Sou o pastor Rick Soares do canal Despenseiro da Fé. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever no canal, tocar os sininhos das notificações e deixar aquele like para abençoar o nosso canal. Você é muito bem-vindo. Que Deus vos abençoe. Shalom, amados. Pastor Rick Soares. Hoje eu quero trazer uma mensagem diferenciada ao seu coração. Eu quero falar hoje sobre a mensagem que irei trazer. Fala-se sobre pão e água, alimento para a alma. Esse é o tema da nossa mensagem. E eu quero participar com cada um de vocês que está aqui me assistindo. Cada um de vocês que procura uma palavra de Deus para a sua vida. Nós vamos meditar no profundo dessa palavra através daquilo que Jesus nos ensinou. Dois elementos interessantes, pão e água. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo de número 6, versículo de número 30 até o versículo de número 35. A leitura da palavra de Deus, ela nos diz assim: Então disse-lhes eles: Que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os seus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deus-lhe a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desde o céu dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. E quem vê a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus estava falando sobre dois princípios interessantes. Amado, primeiramente, a primeira passagem que nós vemos no Velho Testamento é falando sobre o maná. Deus tirou um povo de 400 anos da escravidão do Egito e levou para o deserto. O Senhor fez milagres, prodígios e maravilhas pela libertação do povo de Israel. Logo em seguida, o povo entra no deserto, ali sem supermercado, sem um lugar ali apropriado para comprar roupas, sem lugar para poder ali ter condições materiais para sobreviver pelos olhos humanos. Mas Deus é fiel. O Senhor ali providenciou de tudo. Deus providenciou através do milagre água da rocha. Deus providenciou através do milagre pão do céu, o maná que caía todos os dias, mas tinha uma restrição. Não era para se fazer com sobras para o outro dia, porque o dia de amanhã o Senhor prepararia, estaria ali derramando o maná novamente, para que eles pudessem se alimentar de um alimento do céu diário, ou seja, a provisão que nos ensina para nós, ensina para você, meu amado ouvinte, você que está me ouvindo. Olha que coisa maravilhosa, olha que tremendo. Deus estava ensinando a confiar nele, a esperar nele, a esperar em Deus pelo dia de amanhã. O dia de amanhã não nos pertence, o dia de amanhã pertence a Deus. Então, não andeis preocupado com o que vestir, não andeis preocupado com o que se alimentar, não se preocupe com os problemas que ainda vão de acontecer, apenas viva cada dia o seu mal. É isso que a Bíblia nos traz, e nos traz um entendimento sobre isso, e Deus estava ensinando o povo lá no deserto a depender somente de Deus. Por isso o Senhor enviava pão e água, vindo de lugares totalmente difíceis. Numa certa vez, ainda no Velho Testamento, as águas que eles encontraram ainda na jornada até a caminhada para Canaã celestial, para Canaã, a terra prometida, tinha águas amargas. O Senhor fez transformar em água doce. O Senhor, num certo momento, não tinha água na região do deserto. Deus providenciou a água da rocha. E o pão, todo dia tinha pão fresco, maná. Era só preparar aquela massa, preparar aquele conteúdo que descia da padaria de Deus. Olha que bênção de Deus, vinha diretamente, diz alguns historiadores, algumas pessoas que falam assim que tinha gosto de favo de mel. Olha que coisa maravilhosa, era assim o alimento que Deus levava a aquele povo
o melhor vindo de Deus. Mas Jesus aqui entra lá na frente no Novo Testamento, o Senhor começa a ter um diálogo com os discípulos e com demais ouvintes que estavam ali para ouvir a palavra de Deus. E o Senhor fala assim, olha, começa a ter aquele diálogo, Senhor, que sinais poderíamos ver para que sabemos que Tu és o Messias, Tu és aquele que Deus havia falado? Olha, porque verdadeiramente, olha, nós queremos ver sinais, as pessoas estão agindo na incredulidade. E o Senhor começa dizendo assim, olha, verdadeiramente, o povo comeu, não foi Moisés que deu pão ao povo. O povo, quem deu pão ao povo foi Deus. Providência de milagre. Somente Deus pode dar o verdadeiro alimento para saciar. Somente Deus pode dar o verdadeiramente aquilo que você precisa nesse instante, aquilo que você necessita para poder conseguir superar as adversidades. Olha que coisa tremenda, amado. Olha que coisa mais linda. Somente Deus é o nosso alimento necessário para podermos submergir das adversidades, das dificuldades, de tudo aquilo que nós passamos no nosso dia a dia. Então, o pão, ele é um alimento universal. Olha que coisa tremenda. Deus estava derramando o alimento universal. Este mesmo alimento universal, ele é o pão do índio, ele é o pão do mexicano, ele é o mesmo pão do italiano, ou seja, em todos os lugares do planeta, o pão é um alimento universal. Todo mundo sabe que o pão, ele é pão. Em qualquer lugar que ele vá, ele pode mudar o formato, ele pode mudar a sua forma de se fazer, mas pão é pão. Ele é alimento universal. E somente quem pode dar o alimento universal à nossa vida é somente Deus. E o Senhor enviou este pão universal para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E o Senhor enviou este pão, e o Senhor começa a dialogar ali com os apóstolos, dizendo, olha, o verdadeiro pão foi meu Pai que enviou, não foi Moisés. Mas eis que vos digo uma verdade, que aquele que comer deste pão, jamais voltará a ter fome. Jesus estava falando dele. Olha que coisa tremenda. Aquele maná representava a pessoa, a tipologia de Cristo lá na frente. Representava uma salvação alimentar na alma. Amado, você come, você almoça, você toma café, você janta, você come alguns petiscos. É um alimento para o corpo e para a sua alma. O que você tem se alimentado? Qual é o tipo de alimento que você tem se apropriado para suprir a sua alma? Qual é o alimento que você precisa no momento que você está triste, no momento que você está perturbado, no momento em que você está num momento alegre, eufórico? Qual é o alimento que pode trazer e fortalecer aquilo que nós não enxergamos, que é o que está dentro de você, seus sentimentos? A alma. A alma é o sentimento, é as nossas reações, nossa tristeza, nossas alegrias, nosso choro, nossos sorrisos, aquilo que alimenta o sentimento, a nossa alma. Glória a Deus. Somente, mas qual é o alimento? O alimento é o pão da vida. O alimento é o pão que desceu do céu. Somente Ele tem poder para mudar situações. Somente Ele tem poder para reverter uma situação, seja ele de enfermidade, seja ele uma reação de um momento de dificuldade que você está passando. O pão está sobre a sua vida e que nos faz gerar um alimento que alimentamos a nossa alma, que é a nossa fé. Junto com a fé e este alimento, que é a palavra de Deus que nós comemos e ouvirmos para nós, aquela palavra ministrada que nos dá uma força tão grande para superar as adversidades, para superar as dificuldades, para superar muitas vezes aquilo que nós estamos vivendo. Eu quero dizer para você neste momento que o Senhor, Ele está sobre a sua vida, que Deus, Ele é fiel sobre a sua vida, Ele tem te dado o alimento necessário para você não parar, continue andando, vá em frente, não pare. Deus é sobre a sua vida, meu amado.
O Senhor, Ele faz para que você tenha a oportunidade de crescer. Muitas vezes o que você está passando agora, talvez você fale, não tenho mais força, mas é a fraqueza que vem quando você não tem o alimento necessário. Mas eu quero te dar o alimento necessário. Este alimento se chama Cristo Jesus. E as suas palavras de fé, suas palavras de ordenança, somente Ele tem o poder de restituir, restaurar, transformar e nos dar e moldar aquilo que nós somos, que é o nosso caráter, nosso eu, a nossa alma. Muitas vezes você não tem força para ir para a igreja, falta alimento. Tem que se alimentar de uma palavra de fé para poder ir e acreditar que você pode. Jesus, Ele não desistiu. Quando estava difícil, Ele chegou a dizer, olha, se for possível, passa de mim este cálice. Mas Ele falou que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do meu Pai, porque eu sei que eu vou vencer. E se Ele venceu, você também vai vencer. Então este alimento é que nos traz alegria. E ainda diz mais, olha, aquele que comer deste alimento, deste pão da vida, ele vai superar, porque a alma dele vai estar sempre farta, cheia de um alimento sólido, que vai transformar em fé. Do mesmo jeito que você come o seu alimento, ele te dá força, energia, ele vem carboidrato, ele transforma nos elementos que fortalecem o nosso corpo. Também este pão, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, é o alimento que nos alimenta a nossa fé. Se você está triste, não se preocupe, você vai se levantar, você vai ser mais do que vencedor, como disse o apóstolo Paulo. Pela fé, o justo viverá pela fé, e pela fé seremos muito mais do que vencedores, porque pela fé o Senhor vai nos dar vitórias. E este alimento vem porque todos os dias nós nos alimentamos desta palavra. Depois Jesus fala assim, olha, aquele que comer deste pão, de maneira nenhuma voltará a ter fome. Mas que fome é essa, pastor Ricardo? Fome de justiça. Fome de alegria. Não voltará a ter fome. Fome de circunstâncias, de coisas que acontecem no nosso cotidiano, que às vezes parece tão difícil para nós. Mas se você crer e comer deste alimento, será transformada a sua fé. E você poderá superar toda a adversidade. Deus é contigo. Glória a Deus. Mas, Senhor, aqui diz um outro contexto. Aquele que comer deste pão jamais voltará a ter fome, mas aquele que beber desta água também não voltará a ter sede. Sede é símbolo, porque o pão veio primeiro. Se alimenta a alma e depois desce também o alimento. A água é vida. E a água é representativo do Espírito Santo. Se você não tiver acesso ao pão, não tem como ter acesso à água. E Jesus, uma certa vez, conversando com a samaritana, lá no capítulo de João, capítulo 5, o Senhor começa a conversar com aquela samaritana e diz assim, olha, Jesus pede água para ela e fala assim, tu pedes água na samaritana? Jesus falou assim, se tu soubesse aquele que te pede água, jamais você voltaria a responder e com certeza você beberia dessa água e não voltaria a ter fome. Deus é sobre a sua vida, meu irmão. Deus é sobre a sua casa. Deus é sobre a sua história. O Senhor está falando de água. Água é um alimento que ele vai no corpo humano, ele faz um efeito muito grande, ele vai nas células aonde estão as correntes sanguíneas, traz vida ao seu corpo. A água aqui é espiritual. É uma água que é representada pelo Espírito Santo. Mergulhar nesse profundo das águas. As águas do Espírito, aonde te traz alegria, te traz a certeza, te traz fundamento para você crescer a cada dia. Que a água do Espírito Santo, ele faz você navegar em lugares que jamais você pode imaginar. Vai fazer você entender aquilo que, pela fé, junto à sua fé, junto ao alimento da palavra de Deus, que é o pão que te alimenta, que alimenta a sua alma, vai fazer você ser muito mais do que um vencedor. Você vai superar muitas coisas que às vezes você acha que não tem força. Mas este momento é para aprendizado. Este momento é para você crescer espiritualmente. Então, como diz Ezequiel, olha, vai entrando e veja um grande mar. O que você vê, profeta? Olha, eu vejo um grande mar. E vai entrando. E foi até os pés. Foi até o joelho. E ele foi entrando naquele mar.
foi entrando, chegou a ponto que estava na barriga, e ele falou que veio, dá para ir mais, e ele foi entrando a ponto de mergulhar no Espírito. Deus quer que você tenha um encontro com Ele de maneira poderosa, para que você possa entrar lá dentro, entrar dentro do Espírito, entrar dentro da unção, daquilo que você jamais teve, a experiência poderosa de entrar nas águas do Espírito. Ah, irmão, mas por enquanto não tem essa fé toda. Não importa, meu amado. Bebe a água. Um pouco de água já começa a refletir a sua fé. Quando você puder, você vai saber que essa água é boa. Essa água vai dar vontade de tomar. É aquela água que no meio de um deserto tão grande, um copo de água é o suficiente para matar uma sede tremenda. É assim a sua alma. Assim a sua vida, precisando dessa água para vir dar um bálsamo, para dar um refrigério, para que você possa ter força para dar mais um passo, e 2 passos, e 3 passos, e o Senhor vai te abençoar de uma maneira poderosa, porque o Senhor é sobre a sua vida. Por isso, o alimento, a água e o pão, ele é necessário para a nossa alma, ele é necessário para que você cresça, ele é necessário para que você continue andando, não desista. Muitas vezes nós olhamos para as coisas e falamos assim, olha, não é para mim, eu não tenho força para conseguir esse tipo de atitude, eu não tenho condições de continuar essa jornada, mas é o Senhor que te chamou. O alimento, quando Elias estava foragindo de Jezabel, e ele achando, pedindo a morte, foi para o deserto, chegou numa caverna, a primeira coisa que o Senhor lhe fala, olha Elias, Senhor, tu sabes do meu coração, estava em depressão, olha a estrutura espiritual daquele homem que fez cair fogo do céu, o homem que havia matado 850 profetas de Baal, para restaurar novamente a condição espiritual de um povo que havia perdido a espiritualidade do Senhor. E Deus é um Deus de palavra, Deus é um Deus de força. E aquele homem fugiu com medo, sendo que ele tinha feito cair fogo do céu, consumir um holocausto na sua oração. E a Bíblia chega a dizer assim que, olha, segundo a sua palavra, não choveu sobre a face da terra durante 3 anos e 6 meses. É um homem que tinha crédito com Deus. Estava com medo. Estava depressivo. Fugiu. E quando ele entra dentro daquela caverna, o Senhor lhe aparece. E ele começa a se justificar. Normal, parece eu. Somos seres humanos, Senhor, eu não aguento. Está difícil. Eu não aguento mais, eu quero parar. Mas quando nós nos alimentamos da palavra, vivemos assim. Tudo podes aquele que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Jesus chega a uma mulher chorando. Senhor, está morto. Faz 4 dias. Ele estava vivo. E Jesus fala para ela, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Ela não entendeu. Mas ali estava o autor da vida. Amado, muitas vezes você não vai entender aquilo que você está passando. Mas essa palavra é para você. Voltando a Elias. Elias, cansado, triste, depressivo, bipolarmente, não sabia se servia a Deus ou se largava tudo. O Senhor fala, olha, come. O anjo vai lá e prepara pães e água para continuar a jornada. Por que pão e água? Palavra. O pão representa a palavra que sai da boca de Deus. Satanás tentando Jesus no deserto falou, olha, se tu és realmente o Filho de Deus, Jesus 40 dias em jejum. Se tu és realmente o Filho de Deus, pede para que transforme essas pedras em pães. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa é a promessa de Deus sobre a sua vida, é o alimento da alma. Hoje nós estamos passando por uma adversidade, talvez cada um com a sua luta, cada um carregando a sua cruz. É difícil, meu amado, mas é a sua cruz. Ele não desistiu da cruz dele. Quando colocaram alguém para ajudar, ele falou, essa cruz é minha, eu vou. E foi vitorioso.
E ele disse para mim, para você, é palavra, é pão. Se eu venci o mundo, você também vencerá. Amado, estou te trazendo uma palavra de fé. Eu estou te trazendo uma palavra da água e do pão. É a palavra misturado com a minha fé, com a sua fé. Você vai vencer. Se prepara, porque você vai vencer. Você vai surpreender aqueles que estão ao seu redor. Muitos não vão acreditar, mas é assim, mas como é que pode? O pão e a água e a sua fé. 3 elementos maravilhosos para mexer com o espiritual. O mundo espiritual estremece. Pão, palavra. Água, o Espírito Santo e a sua fé. Se credes, verás a glória de Deus. Amado, que tremendo. Elias se alimenta daquele pão. Elias se alimenta daquela água e continua a sua jornada até encontrar um substituto ao seu ministério, que foi Eliseu, que deu continuidade ao ministério profético do profeta Elias. Amado, quero trazer para você essa mensagem. Olha, pão e água é necessário para a nossa alma, a sua alma. Você precisa deste alimento. O alimento é a palavra de Deus. O alimento é o Senhor que nos dá. É este pão que veio do céu, materializado no maná no deserto, lá no Velho Testamento, mas veio materializado na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se você gostou dessa mensagem, eu te convido a se inscrever neste canal, tocar os sininhos das notificações e deixar aquele like para abençoar o nosso projeto. Essas mensagens são evangelísticas. Compartilhe com o seu amigo, mande no Zap, mande ali aos amigos do Facebook, ao Instagram e demais oportunidades. Fale do amor de Deus. Esta palavra vai ao seu coração. Que você possa receber na unção e na graça do Espírito Santo esta palavra e que o Senhor te abençoe de maneira poderosa. Shalom e até o próximo vídeo. Shalom.